Muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Está no ar mais um Rivalidade Social Clube. E aqui com vocês estou eu, Matheus Guedes e Thomas Gaioni. Salve, Thomas! E aí, rapaziada, beleza? Tudo jóia, tudo certo. Então, Thomas, esse é o nosso programa, o primeiro programa de fato agora, né? Ele do Ian foi o piloto, agora começamos com o programa 1. Obrigado pela audiência de vocês aí que prestigiaram o nosso primeiro programa. Quem não ouviu, vai lá ouvir que tá muito bom. O primeiro programa, assim, né, entre aspas, o piloto. Esse agora é o primeiro. E nesse programa de, agora sim, a estreia oficial, vamos falar sobre o Clássico de la Villa, o clássico entre Cerro e Rampla Juniors. O segundo maior clássico do Uruguai e que você talvez não conheça e deveria conhecer. E se já conhece, vai conhecer um pouquinho mais agora. Então, Thomas, fala pra nós aí. Nosso programa vai ser regido ao som de que hoje? Bem, hoje a banda que eu escolhi aqui é uma banda uruguaia dos anos 70. Banda de rock progressivo e bem doideira, chama Siglo. Siglo. Então, como de praxe, né? No nosso primeiro programa, o piloto, nós começamos dando um panorama histórico-político da região da onde o bairro acontece, da onde o clássico acontece, desculpa. E vamos seguir nessa mesma toada, né? Vamos apresentar para vocês o que é a Villa del Cerro. A Villa del Cerro é um bairro de Montevideo, capital do Uruguai, né? Capital ali do paísito. E é um bairro que é totalmente diferente do resto da cidade, porque ele é um bairro que fica do outro lado da Baía de Montevideo, que é banhada pelo Rio da Prata. E como o próprio nome diz, Cerro significa morro, então o bairro fica em um morro, ele fica mais alto ali a nível do mar do que o restante da cidade. E para quem vê o bairro do lado de Montevideo, do centro, da região do porto ali de Montevideo, enxerga o morro, o cerro, né, o morro, e nele você consegue ver ali a Fortaleza General Artigas, que é uma construção de 1811, a última construção do Império Espanhol. Então, assim, de 1811 é uma construção mais velha do que o próprio bairro e como é meio óbvio, né? Espero que seja óbvio para todos. O nome General Artigas, ele vem depois da construção, né? Porque esse foi construído pelos espanhóis, desculpa. Então, o nome do General Artigas, que é um dos libertadores da América, ele vem em 1882. Foi rebatizada, né, a fortaleza para homenagear José Gervásio Artigas, que é um dos libertadores da América, que em homenagem a esse cara e todos aqueles outros que ajudaram a libertar, né, da colonização os países da América, que existe esse torneio tão maravilhoso que é a Libertadores da América, que em 2018 foi jogada na Espanha, que colonizava o Uruguai, que foi libertado. É meio... enfim, meio contraditória como é bom. Mas voltando ali ao contexto histórico-político, a fundação da vila, de fato, ela remete a 1834, 4 anos depois da independência do Uruguai. E ela meio que nasce por obra de um cara chamado Damián Monteiro, que era um empresário que comprou as terras ali do cerro, né, daquele morro, para fazer investimentos agropecuários. Qual que era a intenção do cara? Era construir saladeiros. Para quem não sabe o que é saladeiro, é ali como é produção de carne, mas antes de existir os frigoríficos, existiam saladeiros, onde a carne era conservada no sal. Então, os esforços desse cara, junto da Secretaria da Fazenda, resultaram ali na Vila Cosmópolis. Por que eles quiseram fazer essa vila aqui? Como teria muitos empregos naquela região, então fizeram uma vila que era para receber os funcionários que trabalhariam naquela região e os funcionários já morariam por lá mesmo. E aí, então, já com esse novo investimento, essa região começou a receber muitos imigrantes, principalmente europeus. E o Vila Cosmópolis, ele, assim, coincidentemente, né, fizeram a vila, começou a vir muita gente de fora, e o Vila Cosmópolis tem ali, na questão do nome, Cosmos significa todo o universo, e Polis, como nós já dissemos no programa anterior sobre o Persépolis, né? Polis é um sufixo grego ali de cidade. Então é meio que a vila, é a cidade de todo o universo.
E é muito legal porque se você entrar agora no Google Maps e procurar lá as ruas, tem muito nome de países naquele bairro e muitos nomes de cidades também ao redor do mundo, né? Você tem ali a Cali é Egito, Cali é Itália, Cali é rua, né, em espanhol. Você tem Egito, Itália, Rio de Janeiro, Barcelona e por aí vai. É quase como se fosse, então, um Parque das Nações uruguaio, então. Exatamente. Então, assim, a vila, quando ela foi fundada, ela tinha um status de cidade mesmo. Ela era uma cidade ali do novo país Uruguai. E até então começou a receber muita gente para ir morar lá, para trabalhar ali nos saladeiros. E no final do século XIX, muda o nome de Vila Cosmópolis para Vila del Cerro. E no começo do século XX, muda ali o grande negócio da região. Saem os saladeiros e começa a chegar os frigoríficos, os grandes frigoríficos. Que aí é a revolução na indústria da carne, né? Sai essa conservação de carne no sal, entra a conservação da carne no gelo, digamos assim, né? Ali refrigerado. E o primeiro grande frigorífico que chegou na vila foi a Frigorífica Uruguaia, que é o primeiro da vila, mas o segundo do Uruguai. E com ela vieram vários outros frigoríficos, e isso fez com que bombasse ali a região. Começou a vir muito, tipo, veio mais ainda imigrantes para lá, muita gente começou a se mudar para aqueles lugares porque aumentou o número de empregos, e com isso criou-se um ambiente próprio ali na região, né? Porque como você tem muita gente trabalhando, você precisa, e as pessoas, as famílias desses trabalhadores estavam por lá, você precisa abastecer esses caras. Então começou a surgir muitos comércios ali na região. Em 1913, a vila ela foi integrada a Montevidéu, então ela deixa de ser uma cidade, passa a ser um bairro de Montevidéu, só que não alterou essa dinâmica, né? Ela vivia assim um ambiente à parte do restante da cidade. Tinha um cotidiano próprio ali. E isso criou, sim, um grande senso de pertencimento das pessoas, né? Elas moravam ali na região, elas se consideravam meio autônomas de Montevidéu, elas eram de Montevidéu, mas não se sentiam parte de Montevidéu. Então criou esse bairrismo enraizado aí, que também é um dos elementos que alimentam esse derby que a gente vai apresentar hoje. Isso se manteve ali no século XX, até que nos anos 70 existe uma nova revolução na indústria da carne. Então os frigoríficos abandonam as grandes plantas, eles se concentram agora em plantas menores e eles saem fora ali da região central, da região portuária e vão para o interior do Uruguai. E o que aconteceu? Entrou em colapso ali a economia da região. Muitos comércios fecharam e o bairro ele deixou de ser ali um bairro operário, um barrio obreiro, como eles falam, e virou assim um bairro dormitório, né? Que as pessoas que continuaram lá tiveram que procurar emprego em outras regiões. E estima-se que a população do bairro seja de cerca de 35 mil habitantes hoje em dia. Agora, vamos sair da história partindo para o campo, vamos falar dos clubes, né? Primeiro, o Rampla Juniors. O Rampla, ele não é originário da vila. Ele, como muitas pessoas que foram para a vila, ele também entrou nesse fluxo migratório. Ele foi fundado em 1914 na região de Ciudad Vieja, que é na zona portuária ali de Montevidéu. E ele possui algumas semelhanças ali com o Boca Juniors, que não tem nada a ver, mas lembra um pouco. Por quê? Além do Juniors no nome, existe uma lenda que o Rampla, né, ele tem as cores ali rojo e verde, que é vermelho e verde. Essas cores, elas são as cores do clube oficiais, por conta ali dos trabalhadores do porto que escolheram essas cores porque falaram assim, o próximo navio que chegar, a bandeira do navio vai ser as mesmas cores da bandeira do clube. E nisso, o primeiro navio que chegou foi um navio italiano. Isso tem a ver com o Boca Juniors, né, que o ouro e azul, o amarelo e azul, né, do Boca Juniors vem por causa de uma história parecida, mas ali no caso não era um navio italiano, era um navio sueco. E então o clube peregrinou até em 1919 se mudar lá para o bairro, né? Pegou um barco e foi ali para Vila del Cerro, que naquela época era o único meio de transporte para você chegar no local, né? Hoje você tem ali a ponte da Avenida Carlos Maria Ramírez, que liga o bairro ao restante da cidade. Mas na época só era possível ir para a vila de barco. Então os caras pegaram o barco, se instalaram na região e
nesse fluxo migratório viraram ali moradores da Vila del Cerro. E o nome Rampla vem por causa da rua La Marcelaice, que é uma rua ali fica próxima ao porto e que ela popularmente é chamada de Rampla. Então é bem provável que a fundação do clube tenha sido nessa rua, por isso que Rampla Juniors, né, os filhos de Rampla. Em 1923, o Rampla funda o seu estádio nas margens do Rio da Prata, que era um estádio ali de um terreno meio pedregoso e tiveram que dar uma lapidada no terreno. E é por isso que o apelido do Rampla é Pica-Piedras. Tiveram ali que quebrar as pedras para fundar o estádio. Você quer falar alguma coisa, Tom? É só interessante que realmente o estádio do Rampla ele fica praticamente na beira do rio, assim, não tem nenhum espaço, é como se fosse um estádio da orla, assim mesmo. Sim, vamos entrar mais pra frente aí nos detalhes do estádio, mas pra quem curte aí uns estádios, digamos assim, meio pitorescos, o estádio do Rampla é uma ótima pedida. E agora partindo ali saindo do lado rojiverde, indo pro lado azul celeste da rivalidade, nós temos o Cerro. O Cerro ele nasce como uma antítese ao Rampla. Porque assim, como o Rampla se mudou para a cidade, muitas pessoas se mudou para o bairro ali do Cerro, muitas pessoas falaram, não vou torcer para um time que é forasteiro, né? Não vou torcer para um time que não veio da cidade, do nosso bairro. Até por causa desse sentimento bairrista que eu já tinha falado anteriormente. E daí já existiam algumas tentativas de se fundar um clube ali na região desde 1900, né, desde o início do século XX, mas nunca teve nenhum sucesso, até que em 1922 um grupo de jovens ali do bairro se juntaram e fundaram o Cerro Atlético, o Clube Atlético Cerro, na verdade, que tem os apelidos de Os Vilheiros. E as cores albicelestes, azul e branco, elas vieram herdadas de um dessas tentativas que não deu certo, que era do Clube Oriental. E a rivalidade deles é essa, né? Basicamente, os caras disputam para ser o verdadeiro representante da vila, o representante do bairro, qual que é o melhor dos times do bairro. É esse sentimento bairrista aí que permeia essa rivalidade. Tanto que os vilheiros, eles usam como um argumento, assim, ó, pra falar, não, cara, nós somos o time do bairro. Eles usam ali o escudo do Rampla, o próprio escudo do Rampla. O escudo do Rampla tem aquela visão da fortaleza que nós comentamos no começo do programa. Quem olha de Montevidéu vê ali o monte, né, o cerro, o morro, com a fortaleza em cima. E os caras falam que, não é essa a visão que nós temos daqui, né? Nós não vemos o nosso bairro desse jeito. Quem vê isso é quem vê de fora do bairro. Então vocês são forasteiros. Além desse sentimento bairrista, o próprio panorama do futebol uruguaio ele contribui ali para essa rivalidade existir, né? Porque assim, o futebol uruguaio ele é completamente dominado pelos dois maiores clubes do país, que é o Peñarol e o Nacional. 80% dos amantes de futebol do país torcem para os dois times, para Peñarol e Nacional. Então sobra 20% ali do país para torcer pelo clube. Além disso, o futebol basicamente é todo centralizado em Montevidéu. Dos 16 clubes que disputaram o último campeonato lá em 2019, 13 eram de Montevidéu. Então assim, se existem 13 clubes da mesma cidade disputando o campeonato e 80% é centralizado em 2 clubes, sobra pouco, né, para os outros 11. E é nesse sentimento bairrista que se agarra a rivalidade ali de Rampla e Cerro. E apesar ali de eles dividirem o mesmo bairro, né, serem ali tipo representantes de um mesmo local, existe aí cenários de violência, né? Já existiram cenas lamentáveis entre as duas torcidas, tanto que algumas vezes já os clássicos eles foram mandados no Estádio Centenário. Já teve algumas vezes que ele saiu ali do bairro por questões ali de segurança. Então, saindo aqui da parte da rivalidade, vamos aos títulos dos dois clubes. Eles não são clubes muito vencedores, tá? Até porque, como eu já disse, o negócio ali é centralizado em 2 times. Então, ao todo, oficiais são 5 títulos para o Cerro e 9 títulos para o Rampla. Oficiais, assim, que são considerados ali pela Federação Uruguaia de Futebol. O Rampla, ele tem um título da primeira divisão uruguaia,
que é um título em 1927, vai fazer já 100 anos aí esse título. O campeonato uruguaio ainda era amador. Existe aí 2 títulos para o Rampla do Torneio Competência, que era um torneio preparatório para o campeonato uruguaio, que foi disputado entre 1941 e 1990. Era uma pré-temporada, basicamente. Então os caras contam esses 2 títulos. Também o Rampla possui um torneio quadrangular, em 1953, que basicamente o que era esse torneio quadrangular? Era um tiratema para ver qual que era o melhor time do país. Porque assim, o que aconteceu? Os 4 primeiros colocados do campeonato, assim, já tinha lá o campeão, o vice, o terceiro e o quarto. Aí eles iam lá e disputavam entre si um mata-mata para ver se o campeão ele era realmente digno de ser campeão de fato. E em 53 o campeão uruguaio foi o Peñarol, mas quem ganhou esse tiratema aí foi o Rampla. Era tipo uma Supercopa do campeão uruguaio, assim, pra tipo tiratema total, assim. E aí também agora o Cerro, ele possui um torneio Integración e um torneio e um campeonato Presentación, que eu não consegui encontrar informações sobre o que eram esses campeonatos, mas de fato eles não existem hoje. E o Cerro também ele possui uma liguilha. O que é uma liguilha, Thomas? Você sabe o que é uma liguilha? Eu não faço ideia. O que seria uma liguilha? A liguilha foi vencida pelo Cerro em 2009. E o que era a liguilha? É uma pré-Libertadores uruguaia. Então o que acontecia? Antigamente, o campeão uruguaio ele não se garantia na Libertadores. E o vice não se garantia na Libertadores. Os caras pegavam ali os melhores times do campeonato para disputar ali entre eles quem ia representar o país na Libertadores. E em 2009, o Cerro ganhou esse direito aí de ser um dos representantes do Uruguai para disputar a Copa Libertadores em 2010. E não existe mais essa liguilha também. Também existe um torneio de Copa que foi vencido pelo Rampla em 1969, que foi uma tentativa de Copa uruguaia, que no Uruguai não existe, né? Tipo igual Copa do Brasil, essas Copas nacionais, o Uruguai não possui nenhuma. Houve uma tentativa aí entre alguns anos, antigamente. Na verdade, não foram alguns anos. Houve só uma tentativa em 1969. E quem ganhou foi o próprio Rampla. Ele é o primeiro e único campeão desse torneio. E temos os títulos de segunda divisão. O Rampla ele já ganhou 4 vezes a segunda divisão uruguaia. Em 1944, 1980, 1992, na temporada 15 e 16, né, que foi ali quando o Uruguai adotou o calendário europeu. E o Cerro ganhou 2 vezes, uma em 46 e uma em 88. Inclusive são as únicas 2 quedas do Cerro. Ele nunca mais disputou a segunda divisão depois disso. E além assim dos títulos, o futebol uruguaio ele também tem uma característica dele ser muito saudosista, né? Ele é muito apegado ao passado, porque é um campeonato que vive de suas glórias, tal qual o São Paulo, né? As suas glórias vêm do passado. As glórias uruguaias no futebol ela também vêm do passado. Tanto que o Uruguai ganhou as Copas de 30 e 50, depois nunca mais ganhou, só veio fazer uma participação relevante agora em 2010, quando ficou em terceiro ou quarto, não... Foi quarto, né, que ficou, perdeu para a Alemanha na disputa de terceiro. E até os 2 clubes que dominam o futebol, Peñarol e o Nacional, eles dominam domesticamente, mas já continentalmente falando, eles já não são grandes forças há muito tempo, né? O último título uruguaio em Libertadores foi em 1988, que foi o último título do Nacional, e só voltou a disputar uma final em 2011, com o Peñarol perdendo para o Santos do Neymar na final. Então o futebol uruguaio ele perdeu essa representação e vive ali de suas grandes glórias. E isso também não foge à regra, né, para o Cerro e para o Rampla. O Rampla ele se orgulha muito daquele título de 1927. Além disso, ele também tem ele se autodeclara o terceiro maior, é o terceiro mais grande do país, porque junto do Nacional ele serviu como base das seleções da seleção uruguaia, né, que ganhou o biolímpico em 24 e 28, que foram os torneios ali percussores da Copa do Mundo. Também ele usou como base o time junto do Nacional para as Copas de 30 e de 1950. Já o Cerro ele se agarra na lembrança ali da década de 60, que era uma época que ele possuía ali um time muito forte, que foi 4 vezes terceiro lugar em 65, 66, 67 e 68. E eu te desafio a descobrir quem foram os campeões nesses anos. Nacional e Peñarol, né? Não tem jeito.
E também do quase título de 1960, que é a maior glória ali do Cerro, foi um segundo lugar. Que o Cerro, assim, liderou o campeonato naquele ano, basicamente o campeonato inteiro, e na última rodada ele quase bateu campeão, ficou por 5 minutos de ser campeão. Porque o Peñarol estava perdendo por 2-0 contra o River Plate e virou o jogo para 3-2. Em 5 minutos eles viraram o jogo. E acabou empatado na pontuação com o Cerro e teve um tiratema e um jogo de desempate para valer o título no Estádio Nacional. E nesse jogo de desempate deu o Peñarol, venceu o Cerro por 3-1. E coincidentemente essas grandes glórias dos dois times, ela vem no auge da indústria da carne. E assim, naquela época, como tinha muitos comércios ali na região, era uma região muito forte financeiramente falando, economicamente falando, os empresários da vila, eles bancavam, né, os times, eles eram torcedores, então eles davam ali dinheiro pros clubes. E quando ruiu, os clubes acabaram ruindo junto, né? E agora passando ali pros números do Clássico, o Clássico ele já tem uma certa idade, já, né? Os clubes eles são ali da década de 20. Então o primeiro jogo aconteceu em 24 de abril de 1927. Então já são ali já 92 anos de Clássico, que foi o ano, inclusive, né, que o Rampla ganhou o Campeonato Uruguaio. E ao todo são 128 jogos oficiais, com 43 vitórias do Rampla, 37 empates e 48 vitórias do Cerro. Então o Cerro aí é pai do Rampla. E considerando amistosos, né, foram 8 amistosos, então essa conta aumenta para 136 partidas, com 44 vitórias do Rampla, 44 empates e 48 do Cerro. E atualmente o Rampla está na segunda divisão, então em 2020 não teremos clássico. Vamos torcer aí para que em 2021 essa rivalidade possa voltar a acontecer. E falando agora sobre participações continentais, não são muitas, tá? Eles não participaram muitas vezes aí de torneios lá na América do Sul. O Cerro ele já jogou 3 vezes a Libertadores. Ele jogou em 1995 e 2010, que foi naquela liguilha, que depois que ganhou a liguilha, e caiu nessas 2 participações na fase de grupos. E em 2017 jogou a segunda fase dos mata-matas, né, nessa pré-Libertadores, nesse novo formato aí que a Conmebol fez, com 3 eliminatórias. Já entrou direto na segunda fase e por lá ficou, perdeu para a União Espanhola do Chile. E disputou já a Sul-Americana 2 vezes. Uma em 2018, quando perdeu pro Bahia, pro Bora Bahia minha porra. E em 2019, agora ano passado, ele perdeu na segunda fase pro Montevideo Wanderers, seu compatriota ali, os caras da mesma cidade. O Rampla ele jogou apenas uma vez um torneio continental, que foi a Sul-Americana de 2018, que foi os 2 rivais aí disputaram a mesma competição. E eles caíram também na mesma fase, né, do Cerro, caiu na segunda fase. Já como o Cerro caiu para o Bahia, eles perderam para o Santa Fé da Colômbia. E a maior goleada Pica-Piedra aconteceu em 1944, que foi um 6-2. E a maior goleada Vilheira aconteceu em 5-0. Aconteceu em 2006. Em 2006, quando o Cerro enfiou 5-0 no Rampla. Alguma consideração, Thomas? Só assim interessante que os times têm o estádio relativamente muito perto, assim, um do outro. Então, ser um clássico de bairro, vamos dizer assim, é uma coisa 100% relevante aí na ideia desse jogo. E, basicamente, as torcidas deles, né, os íntias aí de cada clube. O do Cerro são os Los Villeros, né, Los Villieros. E os íntiadas do Rampla é La Banda del Camión. Então, bem interessante a história dos caras. Aí, Thomas, pegando o seu gancho aí, que você falou sobre os estádios, né, que eles são relativamente próximos, então vamos falar sobre as canchas, né, dos 2 clubes. Começando pela Cancha Ramplense, né, a casa do Rampla, é o Estádio Olímpico de Montevideo. Ele foi inaugurado em 1923, mas não com esse nome, foi chamado primeiro de Parque Nelson, em homenagem ao almirante inglês Horácio Nelson. E em 1980 ele foi rebatizado para Estádio Olímpico, que foi uma sugestão de um membro honorário ali do clube chamado Tsakos, e como o próprio nome já deixa a indicação, ele era grego. E aí ele deu ali a dica, né? Falou, vamos chamar Olímpico, né? Em homenagem ali ao Monte Olimpo, para homenagear ali essa região
tão famosa da Grécia, que é a maior montanha da Grécia, casa de Zeus e afins. E em 2019 o estádio ele teve uma alteração no nome. Ele continua como Estádio Olímpico, mas agora é Estádio Olímpico Pedro Arispe, que é em homenagem ao mítico zagueiro do Rampla, El Índio Pedro Arispe, que nasceu na vila, jogou pelo Rampla por 18 anos, inclusive fez parte do título lá de 27, e ele também jogou na seleção uruguaia, ele foi bicampeão olímpico em 24 e 28, e em 1930 ele já não mais jogava, mas ele era assistente técnico da seleção, que foi campeã em 30. A Copa aconteceu no Uruguai, né? E o Estádio Olímpico Pedro Arispe, ele tem capacidade para 6 mil pessoas, ele é bem pequeno, né? Nem relativamente pequeno, ele é pequeno de fato. E ele fica à beira do Rio da Prata, como o Thomas citou anteriormente. E pode procurar a foto dele aí, cara, é um estádio muito legal, assim, porque ele possui só 3 lados ali de arquibancadas, 2 atrás do gol e ali atrás dos bancos de reserva. E essa parte que fica virada pro Rio da Prata, tem só um murinho pequeno ali, então quem vai assistir o jogo tem total visão ali da Baía de Montevidéu. Consegue ver ali a região porteira e tudo mais. E até tem umas histórias aí que falam que já perderam várias bolas, né? Que caía ali no rio e ninguém conseguia buscar. Uma parte legal é que se você vê assim o estádio, né, a foto dele, a visão da arquibancada, se o jogo tiver horrível, você vai ter uma visão muito linda assim do Rio da Prata e pelo menos vai valer a pena o ingresso, assim. E o estádio ele é tão colado, assim, na Baía do Rio, que praticamente é chutar a bola no rio, acabou. Bola pro rio, que é jogo de campeonato, né? Nem é bola pro mato. Essa é a máxima aí do Rampla, certeza. Pelota para a plata, que é partida de campeonato. E o Cerro, né? Agora já a cancha do Cerro, é o estádio Luiz Trócoli. Ela é a casa do Cerro, mas o Cerro não começou ali jogando no Luiz Trócoli, né? Até porque o Luiz Trócoli não existia, o El Trócoli, como ele é conhecido. O Cerro ele teve algumas casas antes de ter a sua cancha definitiva. Já jogou ali no Parque Canaleta, Parque Santa Rosa, Campo do Frigorífico Nacional e o Parque Demétrio Arana. Até que em 1964, após 12 anos de obra, né? Parece até uma obra da Copa de 2014, foi fundado o Estádio Luiz Trócoli, que é um estádio que leva o nome do presidente do Cerro da época, que também ele, além de ser presidente do Cerro, ele já foi também um famoso político uruguaio, o Luiz Trócoli. Então ele assim, é um cara meio egocêntrico, né? Porque ele foi o cara que fez as obras do estádio, que foi o cara que inaugurou o estádio e deu o nome dele pro estádio, por que não? Até porque é uma coisa nova, assim, um político se meter em construção de estádio, participar desse tipo de coisa, isso aí é uma coisa bem inovadora, assim, por parte dos uruguaios, assim. Já desde os anos 60, né? Vem essa... E olha lá, né? Vai saber se não vem de antes. E o estádio, uma curiosidade dele, assim, é que ele, além dele... O estádio do Rampla ele é pequeno, né? 6 mil pessoas. Já o do Cerro é bem maior, capacidade para 25 mil pessoas. E as 4 tribunas ali do estádio, eles recebem nomes de países sul-americanos. Atrás dos 2 gols ali, fica as tribunas Chile e Paraguai. Ali onde fica as cabines de imprensa está a tribuna Argentina e do outro lado fica a tribuna Brasil. Era o porquê desses nomes? Mais uma vez lembrando aí que aí é praticamente o Parque das Nações uruguaio, né? E agora falando sobre os jogadores que marcaram época, que tem números relevantes, né, na verdade, dentro desse clássico, dentro do Clássico de la Villa, temos o glorioso Manuel Loza, que ele foi um jogador do Rampla, e ele é o cara que mais marcou gols no Clássico. Ao todo ele tem 10 gols. Ele jogou ali entre as décadas de 40 e 50. E do lado do Cerro, o maior goleador é Carlos Carranza, que além dele ser o maior goleador do Cerro, com 9 gols, ele é o segundo maior, né, do Clássico como um todo. Ele só perde aí pro Manuel Loza. E esse Carlos Carranza, além dele ser o cara ali que fez mais gols pelo Cerro, ele também é o cara que mais fez gols em uma só partida. Ele fez 4 gols numa vitória ali do Cerro por 7-4. 1957. Deve ter sido bem louco esse jogo, né? Imagina, um 7-4. É placar de basquete. E agora entrando aí já no final do programa, né? Vamos para algumas curiosidades sobre esse clássico. Os 2 times, eles são presididos por mulheres. A presidente do Rampla é a Isabel Penha e do Cerro é a Graciela Castro. E é engraçado, né? Porque... Engraçado não, né? Curioso.
Porque geralmente você não vê mulher, né, como presidente do clube. E o mais interessante é que a presidente do Rampla, ela trabalha há 40 anos no clube. Então ela diz que morou próximo do estádio, inclusive ela disse que morava próximo desse jogador do Índio Arispe. Ela disse que ela morava muito próximo da rua dele e começou a acompanhar o Rampla como torcedora e foi subindo hierarquicamente, vamos dizer assim, até ela se tornar presidente do clube. Louco, tá vendo como é um negócio muito bairrista esse clássico? É muito da hora. E as duas sedes dos clubes, elas ficam na mesma rua, na Rua Grécia, né? Calle Grécia. E se você for lá nessa Rua Grécia e quiser procurar as sedes, você fica tranquilo que você vai achar. Porque as sedes, elas são bem características, né? Com as cores ali dos dois clubes nas fachadas. E esse clássico, né? A gente tinha comentado, né, no programa passado, na abertura do último programa, que o porquê do Rivalidade Social Clube. O futebol, ele é um esporte movido à paixão. E a linha tênue da paixão é o ódio. E o ódio, muitas vezes, é ali o elemento principal das rivalidades. Só que esse clássico em si, ele não é só ódio, ele possui uma história de amor bem legal. Que é uma história que ficou conhecida aí do público brasileiro em 2019. Por quê? Porque o Fantástico, aquele programa da Globo, domingo, eles fizeram uma matéria sobre um torcedor ali do Uruguai, um torcedor do Cerro, chamado Justo. Qual que é a história desse Justo? O que aconteceu? Em 2019, lá no Dia dos Pais, lá no Uruguai, eu não sei exatamente qual que é o Dia dos Pais no Uruguai, a Secretaria Nacional de Esportes, ela lançou um documentário, um mini documentário, 8 minutos, tá disponível no YouTube até esse documentário, chamado Justo e Nico. Contava a história desses dois rapazes, o Justo e o Nico. Justo, um torcedor do Rampla, do Cerro, desculpa, Justo é torcedor do Cerro, e o Nico é o filho do Justo, que era um torcedor do Rampla. Só que o que aconteceu? Quando o Nico nasceu, o Justo, assim, aquele cara doente pelo Cerro, com 72 horas de vida do Nico, ele foi lá na sede do Cerro para registrar ele como sócio do clube. O menino tinha 3 dias. Então ele levava ali o filho para os clássicos, não só para os clássicos, mas todo jogo do Cerro, todo jogo lá no Luiz Trócoli, o Nico tava lá com o pai dele. Até que um dia o Nico foi, já crescido, foi no estádio com um amigo. Foi ver o jogo do Rampla no estádio olímpico. E aí, velho, ele se encantou pelo Rampla, entregou as coisinhas dele do Cerro pro pai e falou: ó, pai, a partir de hoje sou Rampla. Então era ali uma rivalidade, assim, como deve acontecer ali pelo bairro, deve ser muito comum isso. 2 torcedores fanáticos dos 2 times moravam na mesma casa, né? Pai e filho, cada um torcendo pra um clube. E o Nico, ele era doente também pelo Rampla. Doente. Ele ia em todo clássico. Até que em 2016, ele foi num jogo aí como visitante. E receberam uma ligação lá na casa do Justo, né? O Justo recebeu uma ligação falando que o Nico tinha falecido num acidente de carro. Então o que o Justo fez? Ele ficou com raiva, entrou no quarto lá do Nico e arrancou da parede do quarto uma bandeira enorme que tinha lá do Rampla, porque ele ficou com ódio, falou: pô, o Rampla matou meu filho. Mas na verdade ele mudou de pensamento nessa hora, ele teve um insight ali, falou: na verdade, o Rampla não matou meu filho, o meu filho viveu pelo Rampla. E eu nunca fui no estádio com meu filho acompanhar a grande paixão dele já. E em contrapartida, ele já levou o moleque para vários jogos do Cerro. Então o que ele fez? Começou a colar em todos os jogos do Rampla. O Nico foi cremado, ele jogou ali as cinzas do Nico bem ali no alambrado, ali onde o Nico ficava todo o jogo. E todo jogo do Rampla ele tá lá. Ele coloca ele tem uma bandeira do Rampla, que ele escreveu Nico sempre presente. E todo jogo ele tá lá com essa bandeira, o Nico sempre presente. E essa história aí, ela ganhou fama internacional, tanto que foi até indicada para aquele prêmio da FIFA do torcedor do ano. E ele perdeu, né, pra aquela Silvia Greco, torcedora do Palmeiras, que narra o jogo pro filho que é deficiente visual. Que inclusive o nome do menino é Nicolas, que é o nome do filho do Justo, né. E até a Silvia, quando ganhou o prêmio, dedicou ao Justo também, foi bem legal isso aí. E, assim, é uma história bem comovente, né. É legal pra caramba essa história. Pra quem quiser e quem tiver, tira um tempinho, pô. 8 minutos tá no YouTube. Vamos tentar linkar aqui no podcast o link lá do documentário pra assistir.
E assim, o Fantástico ele fez, né? Isso daí caiu em conhecimento, assim, pelo menos aqui no Brasil, todo mundo conheceu essa história, ela virou bem popular por conta dessa matéria do Fantástico. E eu vou destacar aqui duas frases que são ditas, uma é dita no documentário e outra na matéria do Fantástico. Uma é uma fala do Justo, que ele fala que o sangue dele é Cerro, mas o coração dele está com o Rampla, por conta ali do filho dele. E a segunda frase que eu quero destacar é da Graciela Castro, que é a presidente do Cerro. Ela fala sobre... Ela deu uma entrevista pro Fantástico e ela fala ali, né, que ela é Cerro, as filhas dela são Cerro, só o neto dela mais novo que teima com ela e fala que é Rampla. Mas ela fala uma frase assim, ó, que ela diz pro neto dela: prefiro que você seja Rampla do que Penharol ou Nacional, porque esse é o seu bairro. Então essa frase aí sintetiza muito bem o que é essa rivalidade, né? Então, Thomas, esse é o clássico de La Villa. É isso aí que nós temos para apresentar sobre o clássico. Assim, provavelmente sejam jogos com um nível técnico bem ruins, mas a história da rivalidade em si ela é muito bacana. Então, agradeço a audiência de todos. É isso aí, não deixe de seguir lá a Rivalidade Social Clube no Facebook. Nós temos a página lá, sigam a página. Mostrem que vocês estão curtindo, deixem lá seus comentários, suas críticas, sugestões, vão ser todas muito bem-vindas. Então agradeço pela audiência de todos, ficamos por aqui e até o próximo programa. Valeu! Valeu, Tomás!